Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Siddhartha Ribeiro, a disponibilidade de fazer esse bate-bola conosco, dando início às atividades que vamos fazer, preparando o Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, e com o apoio da professora Diane, que é responsável pela secretaria do colégio e do Rio Grande do Norte. Nós já mandamos as perguntas para o professor Siddhartha, agradecemos a Kátia Rubio, Gisele Schwartz, o Rafael também mandou pergunta, e eu vou lembrar de mais alguém porque eu não escrevi, e passo a bola agradecendo o professor Siddhartha. Legal. Bom, prazer falar com vocês. Como eu estava falando antes, né, Laércio? Eu sou um biólogo, professor de capoeira. Eu sou um neurobiólogo, professor de capoeira. Então, muitas das perguntas que foram feitas, eu tenho minhas opiniões. Eu não sou um especialista nessas perguntas, mas eu tenho minhas opiniões. A gente vai bater uma bola aqui. A primeira pergunta da Gisele Schwartz: quais os estímulos neuromotores, os principais estímulos neuromotores que participam nas atividades dos esportes e jogos virtuais? Bom, então, eu entendo que toda a questão sensorial nesses jogos eletrônicos, ela é privilegiada, em detrimento da questão motora. Porque, embora a pessoa tenha que realizar ações, né, com os dedos, com a mão, eventualmente até coisas um pouco mais complexas, está muito longe de um esporte real. Não sei qual a opinião de vocês, mas a parte motora ela é muito fragilizada quando a pessoa está fazendo esse tipo de interação. Enquanto que na parte sensorial, não. Na parte sensorial, a gente pode falar até em realidade aumentada, a gente pode falar até em interações mais complexas entre estímulos, né? É possível trabalhar a questão do tempo de reação, por exemplo, de uma maneira muito precisa. Então, eu entendo que, pelo menos do meu ponto de vista, talvez seja ingenuidade minha, mas é um favorecimento da parte sensorial sobre a parte motora. O que vocês acham disso? Eu estou recebendo a sua aula. Não é uma aula, são só minhas opiniões. Posso intervir então, Laércio? Por favor. Então, veja, a gente vem analisando um pouco essa questão, questão dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos têm várias limitações, que não apenas do ponto de vista motor, né? Mas também, digamos assim, do ponto de vista comportamental. Então, quando a gente trata da questão do esporte, se a gente for ver mesmo na capoeira, a capoeira tem muito mais possibilidades, não somente do ponto de vista motor, mas especialmente também no aspecto da sociabilidade, né? Na hora que você divide com o outro aquele tempo, e isso te traz também uma satisfação, traz uma oportunidade de lazer, ou seja, então a gente tem essa preocupação de que todas as atividades motoras, atividade esportiva e tal, que ela contemple o ser humano como um todo, a pessoa como um todo. Eu sempre trato a questão da atividade física como, por exemplo, a gente sempre deveria, pelo menos, considerar eu considero as três grandes dimensões do humano, né? Que é a dimensão motora, a dimensão cognitiva e a dimensão socioafetiva. Então, no caso dos jogos eletrônicos, então você vê a criança ou o garoto jogando ali contra o computador. Então, a interação do ponto de vista socioemocional é muito pequeno em relação a quando você compara ao jogo do esporte coletivo, por exemplo, onde os apoios são mútuos, né? Os apoios são mútuos, na hora que um erra, o outro está lá para cobrir, por exemplo, e isso leva da cooperação, né? É esse meu entendimento. Então, não é só a questão motora, embora entre a questão sensorial, mas não seria só a questão motora. Concordo plenamente, né? Até porque hoje em dia está se vendo que na questão para a educação poder melhorar, educação como um todo, né? É preciso foco nas questões socioemocionais, né? Uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, que tem uma dificuldade de sociabilização, ela tem dificuldade concreta no aprendizado ao longo da vida toda, né? Então, eu diria até que quanto mais ela chega perto de se inserir no mercado de trabalho, mais isso se agrava, né? A gente vê isso, por exemplo, nas crianças, nos jovens que têm que abrem quadros psicóticos na adolescência. Isso acontece nesse momento de entrada na vida adulta, né? Então, os esportes coletivos claramente trabalham isso. A capoeira trabalha isso de maneira, eu acho, talvez assim, sem igual, especialmente para as idades mais
para idades mais jovens, né? Quer dizer, uma criança de 10 anos, ela joga vôlei, mas não aos 7, talvez. E isso é possível fazer com a capoeira, né? Então, concordo plenamente. Eu acho que essa questão da virtualização da experiência é uma coisa que a gente não pode negar. Todo mundo que tem filho pequeno ou neto pequeno está vendo isso em casa, como que as crianças estão se relacionando com isso de um jeito visceral, né? Mas eu acho preocupante, na verdade, porque até a própria sociabilização é a sociabilização com a máquina, né? Tem respostas prontas. Por melhor que seja aquela inteligência artificial, é muito longe de um ser humano. Então, concordo. Agora, tem o outro lado também, vamos fazer o advogado do diabo, né? É claro que você pode melhorar habilidades específicas, né? Trabalhar coisas muito específicas, por exemplo, eu falei de tempo de reação para estímulos. Isso é facilitado no ambiente virtual, né? Claro. Então, eu acho que o futuro é encontrar um equilíbrio entre essas coisas, né? Eu concordo. Me lembro muito de uma conversa com aquele preparador físico, Nuno Cobra. Uma vez eu encontrei com ele num evento e ele falou que o que mais fez diferença na vida do Ayrton Senna não foi nenhuma das... Enfim, nada das bruxarias. O que fazia muita diferença mesmo era dormir 8 horas depois. E só o cara que conseguia equilibrar a fisiologia do sono já fez muita diferença. Bom, fazer uma comparação sobre as vantagens relativas do envolvimento neuromotor nos jogos ditos pedagógicos e nos jogos virtuais. Acho que isso foi um pouco a pergunta que eu acabei respondendo ou comentando na passada, né? Quer dizer, o que é para mim a maior vantagem relativa de um jogo virtual é a disponibilidade, aquilo está à disposição de manhã, de tarde, de noite, a pessoa não precisa dos outros para jogar. E aí tem uma série de coisas que rolam no software, de medidas, né, que podem ser feitas, de psicofísica mesmo. Psicofísica, de medir muito perfeitamente como que a pessoa está desempenhando aquela tarefa. Isso tudo eu vejo como vantagem. Então, agora, a questão motor eu vejo como muito prejudicada. A questão vestibular, a questão do equilíbrio, da propriocepção. Tem muitas questões do embodiment, né, da corporificação de uma tarefa ou de um exercício físico que os jogos virtuais vão perder. É claro que também eles vão correr atrás do prejuízo. Uma vez eu joguei aquele jogo Alpine Racer, que é uma simulação de esqui. Eu não sei se vocês já viram esse jogo. Você tem que ficar em pé mesmo, em cima de esquis. Ele inclina para um lado, inclina para o outro. É muito poderoso, é muito bem feito. Você tem, inclusive, quando você dorme após jogar, você tem sonhos com aquilo, como se estivesse de fato esquiando. Então, é claro que, no limite, os jogos virtuais vão caminhar, vão convergir para uma experiência quase real. Também dá para perceber que essa é a direção. Agora, essa questão aí da sociabilidade, eu acho que é fundamental, Dani. Você vê que hoje em dia os meninos jogam entre si pela internet, então eles estão se sociabilizando pela internet com pessoas que de fato existem, só que eles não veem a cara da pessoa, não veem o olho da pessoa, não tem os feromônios da pessoa. E tem uma coisa muito interessante, é o seguinte, é que eu penso muito na questão do tocar, porque aqui o meu joga, o meu tem 14 anos, então joga pela internet, então está sempre conversando. Mas não percebe, não visualiza a emoção do outro, por exemplo. Né? Aqui mesmo nós tivemos uma pequena briga um dia desse, porque eu sou péssimo jogando FIFA, e ele começou, fez 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, né? E toda vez que ele fazia um gol, ele dava uma risada, dava um drible, meu jogador caía, ele dava uma risada. Aí eu larguei o jogo. E eu larguei o jogo chateado, né? Eu digo, eu não estou aqui para ouvir gozação sua. E saí do jogo. Lógico que isso tudo depois volta a paz, volta a tranquilidade. Mas são essas coisas, mesmo os pequenos atritos que ocorrem, né? Na convivência do jogo, até isso serve como aspecto pedagógico também. Formativo, né? Formativo. Vou contar para vocês um experimento que a gente fez aqui. Vem 2 jogadores, jogam lado a lado, um do lado do outro mesmo, um contra o outro, um jogo de first person, FPS, aquele jogo que você atira no outro. Tá? Chama Fear. E esse jogo, um é predador, o outro é presa, porque um tem arma, o outro não tem arma. Então a gente joga com papéis opostos, predador e presa, eles jogam aquilo ali por 1 hora, aí eles dormem lado a lado, a gente deixa que eles entrem em sono REM,
Aí a gente acorda os caras, pega o sonho deles, a pesquisa sobre o que o sonho tem a ver com o desempenho do jogo. E aí eles jogam de novo. A gente percebeu várias coisas interessantes. Uma coisa é a seguinte, quando a presa, o cara que está jogando como presa, quando ele sonha com o jogo, na próxima vez que ele jogar, o desempenho dele é bem melhor. O desempenho dele como presa, ou seja, ele evita melhor os conflitos, ele pega mais os remédios, ele descobre passagem secreta, ele age melhor como presa, ecologicamente como presa. O predador tem um efeito muito bizarro, a gente não entendeu por um tempo, porque o predador que sonha com o jogo, ele mata menos. Ele mata menos. E a gente achou aquilo muito estranho, a gente falou, pô, a presa melhora e o predador piora? Depois de um tempo a gente foi olhando os dados e percebeu que esse efeito acontecia quando os dois jogadores eram amigos que a gente tinha recrutado lá na Lan House. Então, você está jogando com um amigo, e você é predador, ele é presa. Você matou o cara 1000 vezes, aí você dorme. Quando você vai jogar de novo, você sendo amigo do cara, você acaba aliviando para o cara. Porque é uma questão que você está falando aí, da interação do jogo. Você vê que o cara está chateado de morrer, você vê que o cara está suando frio, que o cara está estressado. Isso tem um efeito, não é consciente. É a empatia. Então, a próxima fase do experimento que a gente quer fazer é recrutar pessoas que não se conhecem, mas parear elas, pedir para ela vir com a camisa do time preferido e parear elas de acordo com os times. Então, parear o ABC com o ABC, o América com o América, ou cruzar ABC com o América. E é óbvio que a nossa expectativa é que quando não houver essa empatia, o predador vai ficar mais predador ainda. Enquanto que quando houver a empatia, o cara vai dar aquela aliviada, né? Enfim, são dimensões, a complexidade humana que num jogo virtual é muito difícil replicar, né? Bom, não sei, a gente está fugindo um pouco do tema, mas... Tem a pergunta do Sabatini, você tem ela aí? Tenho. Algumas manipulações experimentais em neurociência humana, sem o uso de drogas, para aumentar o desempenho dos atletas, poderão ser consideradas uma espécie de doping fisiológico e proibidas um dia? Tenho pensado muito sobre isso, porque agora, no batizado passado, o meu mestre falou que eu vou para o exame de contramestre. E aí eu comecei a contratar personal trainer para malhar às 6 horas da manhã, contratei nutricionista, estou tentando melhorar para chegar lá. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, bom, o que é um doping, né? O que é o doping? Doping é o cara ter acesso a uma substância química que o outro cara não teve. Mas e se for o próprio sangue dele, pode? Ah, não pode. Mas aí você já começou a misturar um pouco as fronteiras, né? Aí você fala assim, mas e acordar às 6 horas da manhã e malhar todo dia com o personal trainer? Pode? Não, pode. Mas e o cara que é pobre que não pode? E o cara que fez a prática de imaginação ativa? E o cara que fez a tecnologia de dessensitização, movimento dos olhos? Então, assim, as tecnologias estão aumentando e, evidentemente, quem tem mais recursos vai estar melhor treinado. Quem tem mais acesso à ciência, quem tem mais... Então, em que momento que a gente vai dizer que isso deixou de ser igual? Por que você deixa o cara do Quênia correr com o cara dos Estados Unidos, sendo que o cara do Quênia tem muito menos recursos, mesmo assim ganha, né? E você não deixa o cara que tem... O Pistorius, por exemplo, não pode... O que é o problema o cara competir com uma prótese? Então, no fundo, isso vai passar para a discussão do que é justo. Você compara os iguais ou você compara os diferentes? Se você comparar os iguais, todo mundo ter a mesma marca? Não sei como é que vocês veem isso. Eu acho que essa fronteira está ficando cada vez mais tênue. O cara que tem acesso a um mega programa de computador que permite a ele fazer um treinamento muito mais sofisticado. Eu estou vendo isso agora com o personal trainer, só o fato do cara fazer aquele controle fixo do tempo, dos intervalos, muda completamente a dinâmica do treino. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo. Sei que alguém deve conseguir, eu não consigo. Preciso que alguém me leve. Eu acho que está ficando mais difícil definir o que é doping. Outra coisa, o que é droga? O que é droga? O que a gente considera como não droga? Café, por exemplo, é droga? Açúcar? Na minha concepção, tudo isso é droga. Tudo isso é aditivo e, portanto, tudo isso deveria entrar na sua equação. Eu acho estranho que você tem uma lista fixa de substâncias que não podem e uma outra lista aberta de substâncias que podem. Como é que vocês veem isso? Não é uma questão muito fácil de ser respondida, né?
Uma grande questão hoje atual é exatamente a história do transgênero. A jogadora de voleibol, agora recentemente, não lembro o nome dela exatamente agora, mas que nasceu homem, já na vida adulta mudou de sexo, virou transgênero, né? Transformou o gênero, fez a cirurgia do sexo, aquela coisa toda, e quer jogar entre as mulheres. Então, pode? Não pode. É uma questão, porque aí vem aquela discussão, né? Ela transformou-se agora em mulher, quer jogar entre as mulheres. Mas, até a vida adulta, a quantidade de hormônio masculino que ela produziu, isso levou essa atleta a ter uma quantidade de força muito maior e ela não perdeu essa força. Enquanto as outras companheiras nasceram mulheres, continuam sendo mulheres, não tiveram acesso ao uso do doping. Então, não é uma questão fácil de ser resolvida, né? Agora, o meu entendimento é que o que, na realidade, elevou, por exemplo, os recordes mundiais, os níveis de performance no mundo todo, não se deu apenas através do doping, se deu através do uso da tecnologia. Então, o que eu imagino é o seguinte, é que essa tecnologia que vem sendo utilizada para o desempenho no esporte, ela não é de todo ruim, né? Por quê? Porque isso elevou em muito o conhecimento acerca do ser humano, acerca do biológico, acerca do psíquico, essa coisa toda. Então, a gente sabe que, por exemplo, a história da cirurgia ortopédica, com o uso dos novos equipamentos, isso foi uma demanda do mundo esportivo, né? Porque antigamente você tinha uma lesão de ligamento cruzado, por exemplo, e aquele jogador, depois de uma cirurgia, estava condenado a não jogar mais. Era o que a gente chamava de, não, esse jogador está bichado, né? E agora isso não existe mais. Então, o esporte, de certa maneira, contribuiu muito com a evolução na área da psicologia, na área Então, aquilo que era conhecimento apenas do esporte de rendimento passou a ser, digamos assim, usufruído pela população como um todo. Então, só resumindo aqui, eu acho que o que acontece é o seguinte, quem quiser levar seu nível de rendimento vai usar dos recursos da ciência, da tecnologia, né? E quem quiser da psicologia e da neurociência, né? Então, a partir daí é o seguinte, quem quiser obter aquele rendimento, que use dos recursos lícitos, né? Nesse caso, eu acho que a questão que você coloca aí é exatamente o que é lícito e o que não é lícito, né? Essa discussão ainda vai... Contar para vocês um episódio. Eu corro na praia e aí eu sempre encontro várias pessoas, né? E tem um cara que eu encontro que corre sempre lá e tal, o cara faz maratona, é um cara, porra, super atlético. Sempre que eu vejo o cara tá assim, no máximo do exercício. E aí um dia eu encontrei com ele e falei, vou correr uma maratona aqui, vou correr outra maratona ali. Falei, e o corpo não fica todo dolorido? Ele falou, fica, inflama tudo, não sei o quê. Falei, então conta pra mim, entre os maratonistas, quem que usa cannabis? Ou antes ou depois? Ele falou, ninguém. Eu falei, pô, Gabriel, na boa, conta pra mim, quantos por cento? Falei, todo mundo. Eu falei, ninguém, depois todo mundo, entendeu? Aí ele falou, não pode falar, é proibido, não sei o quê, mas o cara usa, porque não aguenta, entendeu? Então tem que ter uma coisa para desinflamar. Então a minha impressão é que essa história do doping é uma história muito mal contada. Acho que as pessoas fazem 1000 coisas para se beneficiar, algumas são proibidas e os caras são pegos, e muita coisa é permitida ou está fora do radar, né? Essa história do Lance Armstrong, que ganhou não sei quantos Tour de France com o próprio sangue, né? É um tipo de doping muito inteligente, né? E aí foi pego, enfim, caiu em desgraça e tal. Mas eu acho que, de certa maneira, essa mentalidade de sempre ter a melhor marca, né? Essa coisa da competição, é o que ela pede, né? A competição acaba fomentando isso. A gente vê isso na ciência também. Por que tem um cara que publica um paper na Science e na Nature e esse paper é retirado em 2 semanas? Como aconteceu aí, né? De vez em quando acontece. Porque é a mentalidade da competição que deixa o cara cego. Então o cara acaba indo além do que deveria, né? Faz um pênalti. E isso, no caso da ciência, às vezes em 2 semanas todo mundo já viu que é mentira, entendeu? Agora o ser humano é terrível, né?
Eu estou com o papel chato aqui do tempo. A gente tem 8 minutos. Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. Você puxou a Kátia, presidente da Sociedade Brasileira, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia no Esporte. Você está com ela aí? Pergunta. Determinantes genéticos da formação do atleta, a questão natureza, nature versus nurture, né? Quanto que vem da genética e quanto que vem do ambiente. Eu acho que a gente teve uma revolução científica nesse assunto com a história da epigenética. Até 15 anos atrás, a gente dava aula de genética e fazia piada com Lamarck, que o Lamarck falou que era possível adquirir características, herdar características em função da sua experiência com o ambiente, e todo mundo ria da cara do Lamarck. Só que hoje em dia o Lamarck está rindo de novo, né? Porque a gente percebe agora que tem uma série de mecanismos de metilação e também de acetilação de regiões promotoras de genes, que fazem com que não só você possa modificar muito a sua expressão gênica em função da experiência, como, eventualmente, isso acontecer nas células germinativas e você passar isso para as próximas gerações. Isso acontece, por exemplo, de maneira muito clara no trauma. Né? Pessoas que passaram por um estresse muito grande podem ter uma metilação do promotor que codifica o receptor glucocorticoide. Então, isso vai fazer uma alteração da expressão do receptor glucocorticoide, consequentemente, a pessoa vai ter uma mudança na sua estressabilidade, ela vai se tornar muito mais estressável. Isso é adaptativo, né? Imagina uma criança que está passando por uma situação de fome em casa e ela começa a ter metilação desse promotor, vai começar a ter uma alteração do número de menos receptores, isso significa que é mais fácil saturar a quantidade de receptores, significa que rapidamente ela fica estressada. Então, uma criança que chora toda hora, uma criança que chora toda hora numa casa onde não tem comida, ela está aumentando a chance dela de ser alimentada. Agora, isso vai persistir. Então, quando ela tiver 30 anos de idade, de repente ela já conseguiu sair, né, cresceu na vida, estudou, trabalhou, arrumou um emprego, tem uma família, mas ela continua sendo uma pessoa extremamente estressada, porque o padrão de expressão gênica dela não foi alterado. E os filhos dela podem ter o mesmo problema. Então, a gente começa a perceber que a genética não é... Claro que a genética é muito relevante, é óbvio, se você nascer, né, a gente sabe muito bem disso. Mas ela não é impeditiva de nada. Uma pessoa que tem uma certa genética e consegue trabalhar inteligentemente as suas capacidades, ela pode ir muito longe, a gente sabe disso. E eu não falo isso só na questão física ou neuromotora, mas eu falo também na questão emocional, né, que talvez seja mais importante. Eu nunca consigo me esquecer da história do Dada Maravilha. Né? Dada Maravilha era órfão de pai e mãe. A mãe, quer dizer, não conhecia o pai, a mãe esquizofrênica se matou com querosene, jogou ele numa vala de lixo, ele com 6 anos de idade, sei lá, viu a mãe morrer. E esse cara foi campeão do mundo, era a alegria do povo. É meio inexplicável, né? Você fala, a genética é muito boa. A genética é muito boa, porque o ambiente só deu para ele prejuízo. Né? Vai ter outras pessoas que vão nascer numa família super estável, muito bem, e é deprimida a vida toda. A genética não favoreceu. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente... Agora a gente está entrando numa fase, não no Brasil, isso é raro no Brasil, mas nos Estados Unidos, todo mundo já mandou fazer seu genótipo, todo mundo já sabe quais são as fragilidades que tem, as expectativas de doença. Né? Então, isso vai criando para a gente uma capacidade de desenhar o próprio corpo, desenhar as próprias habilidades, né? Sabendo o que tem na bagagem, sabendo o que tem... Pô, eu tenho uma catecolmetiltransferase ruim, né? Não posso consumir tais substâncias. A Angelina Jolie mandou retirar os seios porque tinha história familiar de câncer de mama e descobriu, fez um estudo genético com ela própria e descobriu que tinha outro, né? Procedimento de descida, faltam 3 minutos. Mergulhador, ou então é voador, né? Aviador. Avoado é outra coisa. Voador. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, peraí. Neurofeedback, qual a importância e contribuições podemos esperar? Pergunta do Rafael. Rafael, eu acho... Bom, primeiro eu acho que a gente sabe pouco ainda sobre neurofeedback. Embora seja uma coisa que já existe desde os anos 60, tem muito pouca gente utilizando, mexendo com isso. A gente começou alguns experimentos aqui. Eu acho que é das fronteiras mais interessantes que existem, junto com o sonho lúcido. Vou explicar. Eu tive uma experiência com neurofeedback pessoal, que foi durante o doutorado. Um psicólogo falou para mim que era possível alterar a temperatura da ponta do dedo em vários graus com facilidade. Eu duvidei,
A gente arrumou um termopar, que é um termômetro super sensível, e, de fato, qualquer pessoa com um pouco tem que ter força de vontade no início, mas qualquer pessoa aprende a dominar, você consegue subir e descer 3 a 4 graus. Não precisa ser yogi para fazer isso. É uma coisa do âmbito do normal. Teve, inclusive, uma situação estranha, porque eu consegui fazer, aí eu contei para alguns meus amigos, a gente se juntou, meu orientador estava junto, a gente tentou fazer, não conseguiu, aí o meu orientador, que era o mais cético, foi lá e conseguiu. Depois que ele conseguiu, todo mundo conseguiu. Então, existe uma dimensão do ato, fazer qualquer coisa, que tem a ver com a crença. A crença precede o ato. O cara que acha que não vai dar, ele já não conseguiu. Então, você tem que achar que vai dar. E, nesse sentido, a importância do feedback é o grão fino. Quer dizer, se eu tivesse um feedback a cada grau Celsius, eu não ia conseguir nunca fazer aquilo ali. Mas o meu feedback era de 10º de grau. Então, como ele é de 10º de grau, eu consigo... Você vai agarrando ali e você cria aquela dinâmica e o negócio vai... E aí você entra no... Porque no começo ele é um random walk, né? Uma caminhada aleatória em torno do zero. De repente, o negócio pega um ângulo e você começa a subir. Aí você vai... Aí você vai até lá em cima e fala, agora eu vou tentar descer. Aí ele entra no random walk de novo, aí depois você traz ele. Eu até comprei um termopar, tô com ele aqui em casa, eu tô querendo brincar com isso daí. O que eu acho? Eu acho que isso daí é o caminho para a gente começar a dominar as partes do cérebro como a gente domina as partes do corpo. Se eu pedir para vocês mexerem o polegar direito, você mexe. Mexe o polegar esquerdo, você mexe. Eu falo, agora ativa o seu hipocampo esquerdo. Não sei nem onde fica. Então, no momento que a gente começar, isso já é possível, a tecnologia está dada, a gente aqui não entrou nessa ainda para valer. No momento que você puder entrar numa ressonância magnética funcional e ver o seu hipocampo sendo ativado, ou no caso da eletroencefalografia, perceber as áreas corticais sendo ativadas, em tempo real, isso vai criar uma metacognição, uma cognição sobre as partes do cérebro, que, por sua vez, vão ser determinantes para você ter a força de vontade para terminar o exercício, para terminar a partida. Né? Então, eu entendo que isso é uma fronteira de conhecimento, assim, nosso tempo acabou. Só para completar uma última coisa que eu queria dizer. Eu entendo que os experimentos com imaginação ativa, quando a pessoa imagina o ato motor, e, no limite, o sonho lúcido, que é o sonho em que você está perfeitamente consciente de estar sonhando e fazendo atividades, são também fronteiras para a educação física e para a neurociência do exercício. Tem um pesquisador em Heidelberg chamado Daniel Erlacher. Ele faz, só para terminar, Lécio, ele faz experimentos, o cara entra em sonho lúcido e aí ele treina a tarefa motora. E quando ele acorda, ele está melhor, significativamente melhor. Então é um treino totalmente virtual, né? Quer dizer, só no cérebro. Tem muito a ver com os jogos eletrônicos. E aí ele vai para o ato motor. Enfim. Obrigado. Obrigado. Abraço para todo mundo aí. Um abraço.